Olá malta, bem-vindos ao 29º episódio de Ana com N, um podcast. What? Espera aí, deixem-me repetir isto. Não, parece que fumei coisas estranhas. Olá malta, bem-vindos ao 29º episódio de Ana com N, um podcast politicamente incorreto. Sim, é Ana com N. Alô malta, como é que estão? Como é que foi a vossa semana? Aliás, as vossas semanas, porque na semana passada não tivemos mais uma vez episódio, porque, olha, e também sinceramente estava a ver que desta vez também não íamos ter, porque muitas cenas, não propriamente muitas cenas a acontecer, porque também sinceramente se eu tivesse gravado na semana passada não sei do que é que ia falar, mas muitas cenas aqui, tipo, a tratar, a organizar, a pensar, tudo mais. Então, olha, não gravei, também nem disse nada nos stories do Instagram, que não ia gravar, só fiz a egípcia e foi isso. E entretanto, agora também não estava para ter, olha, porque primeiro... Ai, desculpem. Desculpem. Primeiro, parece que quando mais uma pessoa dorme, mais sono tem. Eu, vira e volta, estou assim. Depois, situações da atualidade. Hoje, à tarde, por exemplo, vim trabalhar para casa. Epá, e começa-me a dar uma vontade de chocolate. Tipo aquelas as barrinhas Kinder. Estão a perceber? Fui ali ao supermercado, comprei, pronto, já comi tudo, porque foi mesmo aquela vontade perigosa. Mas eu também sei porquê, porque estamos de TPM e pronto, e chocolate é vida, e chocolate protege-nos de todo o mal e é isso. Mas, parando de este episódio hoje vai ser difícil. Vai ser difícil porque eu, apesar de querer vir gravar, é sempre este conflito que é, eu quero gravar, mas tenho preguiça de gravar e não tenho a certeza daquilo que quero dizer, se vai ser minimamente interessante para vocês, etc, etc. E mais uma vez, eu não tenho propriamente um tema. Tipo, eu estou só aqui a sentar-me e começar a falar de coisas que aconteceram, reflexões e tudo mais. Às vezes estes episódios até são os que correm melhor, a nível de feedback, que é a única métrica que eu tenho. Atenção, para clarificar isto, porque até eu já disse isso no último episódio e depois tive algumas pessoas que me disseram. Eu tenho várias métricas. Eu consigo ver quantas pessoas viram o vídeo no YouTube, quantas pessoas ouviram no Spotify. Confesso que no Apple Music nem sequer, no Apple Music ou Apple Podcast, nem sei como é que se chama a plataforma. Mas, olha, nem aquilo é terra deserta, porque eu nem sequer vou lá, mas pronto, eu tenho várias métricas. Eu, se quiser, posso ir ver. O que eu quis dizer no último episódio é que eu não ligo a isso. Estou mesmo a fazer este podcast por prazer de falar, e então eu não vou ver. De certa maneira, a única métrica que eu reparo é o vosso feedback, e por isso é que eu gosto sempre muito quando vocês me enviam mensagens a dizer que ouviram, a vossa opinião também sobre os vários temas e tudo mais. E hoje, assim, de repente, olha, eu até vou, deixem-me aqui apontar, porque senão eu vou-me esquecer. Ai. Porque assim, um dos temas eu já tinha. Leitura. E o outro é... Ok, pronto. Então, olhem. Seja o que Deus quiser, bora lá começar realmente com este podcast, que já vão quase 5 minutos, eu ainda não disse nada de jeito. E vamos ver se eu consigo minimamente organizar os meus pensamentos sem ter escrito nada, sem ter apontado nada. A única coisa que eu apontei ou escrevi desta vez foi isto agora que vocês, quem está a ver em vídeo,
viu eu a escrever, portanto, bora lá. Então, coisas a assinalar que se passaram nos últimos dias. Então, eu tenho já começo a ter um grupinho de amigas, já começo a conhecer algumas pessoas aqui e duas das minhas amigas, que é precisamente um dos pequenos grupinhos que eu tenho, andavam-me a falar de uma coisa que era leituras. Bom, isto em italiano seria lettura dei registri, que é tipo leituras dos registros, e estes registros têm um nome, bem, olha, é um nome todo escanifobético. Eu não vou tentar dizer. Vou deixar na descrição deste podcast, caso vocês queiram ver e queiram ir pesquisar o que é e tudo mais, mas também, sinceramente, o nome da coisa não é importante aqui para a história. Mas, basicamente, o que é que são estas leituras, assim, se eu vos conseguir explicar de uma maneira muito básica e muito simples. É tipo leituras dos registros da vossa alma. Basicamente, as vivências da vossa alma, as vontades da vossa alma, tudo mais. E vocês perguntam assim: Ana Rita, mas tu acreditas nisso? Ou então, uma pergunta melhor: Ana Rita, mas tu não és religiosa, não és católica e acreditas nessas coisas e tudo mais? Olhem, tudo o que tem a ver com estas coisas, podemos dizer talvez mais esotéricas, não sei, tipo, tudo o que tem a ver, tipo, influencia de astros e não sei o quê, eu não consigo dizer, eu não acredito, assim como também não consigo dizer, eu acredito piamente, coloco toda a minha fé nestas coisas. Mas são coisas que me interessam, tenho interesse e, de certa maneira, acho curioso e gosto de saber e gosto de explorar e tudo mais. E, como eu estava a dizer, essas minhas duas amigas já fizeram mais do que uma vez com uma senhora que elas conhecem essas leituras. E, by the way, agora um parênteses que parece que não tem nada a ver com o assunto, mas até tem, que é, aqui em Turim, por acaso, é uma zona, aliás, é uma cidade muito ligada até ao esoterismo, às leituras tarocas, às leituras de tarot, pronto, às leituras de tarot. Porque Turim faz parte de 2 triângulos de magia, quer seja do triângulo de magia branca, quer seja do triângulo de magia negra, com outras 2 cidades, daí depois é um triângulo, não é? Eu sei, é curioso que eu só me lembro da magia negra, que é Turim, Londres, Chicago. Acho que é assim. Pronto, a da magia branca, confesso que não me lembro. Está-me a soar Budapeste, mas se calhar nem tem nada a ver. Pronto, mas faz parte desses 2 triângulos. Há uma data de simbologias aqui na cidade, inclusive há tours sobre essas simbologias que eu ainda não fiz, mas quero fazer. E então é aqui uma zona muito propícia a esse tipo de práticas. Pronto, ligado a isto, então as minhas amigas, como eu estava a contar, fizeram essas leituras. Opa, e eu realmente achei curioso montes de coisas que elas contavam, que a senhora lhes dizia, que a senhora lhes disse nas leituras dela, porque isto funciona assim, basicamente. Eu estou a contar mesmo de uma maneira muito básica para qualquer pessoa conseguir entender, pelo menos aquilo que eu entendi, que é, a pessoa abre os vossos registros da alma, com a vossa autorização, e consoante perguntas específicas que vocês fizeram, porque sim, vocês quando fazem a leitura têm de levar perguntas específicas, ela vê coisas, ela fecha os olhos, conecta-se, sei lá, com a vossa alma e começa a ver imagens que vos vai descrevendo, pronto, e podem ou não fazer sentido para vocês. E muitas destas coisas que elas descreviam, pá, realmente acabávamos por todas concordar que era espantoso, porque como é que ela via essas coisas, sendo que ela não... Desculpem, sendo que ela não nos conhece, neste caso é elas, não sabe as cenas da vida delas e tudo mais. Então, olha, meio que andei, pediu contacto e Ana Rita Francisco foi também fazer a sua leitura dos registros.
Já agora, uma das razões pela qual eu também fui fazer, porque imagina, eu também tenho super curiosidade em tarô e essas coisas todas, não sei o quê, mas eu, bem, nunca diga nunca, né? Mas em princípio não vou fazer. Porquê? Porque coisas que tenham a ver com possíveis previsões de futuro, eu, à partida, não quero fazer, porque eu conheço-me, sei que qualquer mínima coisa que a pessoa me disser, eu vou estar a hiperpensar naquilo, então não vale a pena, porque depois vou andar a matutar e eu tenho mais coisas para matutar, não é preciso agora essas coisas. Então, uma das coisas também, dos motivos pelo qual eu também decidi fazer isto é que isto não tem esse caráter de previsão. E até foi uma dessas coisas que eu disse à senhora. E então, a forma como vocês fazem as perguntas, que têm de ser muito específicas, tipo, têm de ir diretas ao assunto, não pode ser uma pergunta vaga, tem de ser uma pergunta específica. Não pode ser o que é que vai acontecer se eu, quarta-feira à tarde, for ao supermercado. Tipo, não pode ser essas perguntas assim, tem de ser perguntas específicas. E, obviamente, eu não vos vou dizer as perguntas que eu fiz. Eu fiz 3, aliás, eu vou-vos dizer uma, que essa aí não tenho problema nenhum. Lamento, mas não me sinto confortável para dizer as outras 2. Mas basicamente tiveram a ver com, sei lá, olha, com as áreas normais da vida de uma pessoa, não é? Trabalho, amor. E depois a terceira questão, e aí foram perguntas específicas. Deixem-me dar um exemplo para ver se eu consigo. Tipo, não era do tipo, vou ficar rica este ano, não é esse tipo de perguntas, é uma pergunta do tipo. Não tem nada a ver, juro mesmo que não tem nada a ver com a pergunta que eu fiz. Já digo isto que é para não ficarem com macaquinhos na cabeça, principalmente a malta que me conhece. Mas perguntas específicas do tipo, fiz bem em aceitar não sei o quê, por exemplo, estão a perceber? Pronto, então eu perguntei sobre trabalho, perguntei sobre amor. Porque o que é a nossa vida sem amor? Sem um draminha. E depois fiz uma pergunta que eu realmente. Não é que eu realmente estivesse interessada e fosse algo importante a saber na minha vida, mas já que podia fazer até 4 questões, aproveitei e fiz. Que é, qual é a ligação? Aliás, porquê que eu tenho esta ligação com a Itália, sendo que eu não tive nunca família aqui, a saber, não é? Mas pronto, não tenho família conhecida em Itália, não tenho à partida nenhuma ligação com o país, nada que me pudesse dar realmente esta conexão, que eu às vezes brinco e digo que é kármica, e se calhar é. E então a pergunta era um bocado essa. Então basicamente a senhora fechou os olhos, conectou-se com esta questão e tudo mais. Então, basicamente, o que é que ela me estava. Porque depois a pessoa vai, sempre com os olhos fechados, a senhora vai descrevendo o que é que está a ver. E neste caso, como eu não era propriamente para responder a nenhuma dúvida minha, nem houve tantas perguntas no meu confronto. Mas normalmente ela vai vendo e vai fazer perguntas e isto faz algum sentido para ti, não sei quem, não sei quantos. Pronto, e vocês podem explicar ou não, ou podem só dizer sim, faz sentido para mim, pronto. Uma coisa assim. Então, nesta da alma, o que é que ela viu? Ela começou por dizer que viu um berço e que via claramente que nesse berço estava um bebê, muito pequeno, tinha nascido há pouco, e que no topo desse berço tinha assim uma bandeirinha italiana. Esse berço estava a ser deixado por uma senhora à porta de uma igreja. Ela descreveu uma igreja, disse que era assim uma coisa grandiosa, com uma escadaria. Descreveu os mármores e tudo mais. Pronto, então o berço estava a ser... esperem aí que agora, de repente, caos aqui em casa. Pronto. A minha colega de casa a chegar. Vamos continuar. Pronto.
ela estava a deixar o berço em frente a essa igreja e depois a senhora diz, ela traz umas roupas que não são deste tempo, portanto isto é noutra época. Isto é noutra época porque as roupas não são de agora. Disse que a senhora deixou o berço e que depois se afastou, que a viu assim de cabeça baixa, que lhe dava a entender que estava a chorar. Pronto, entretanto o berço ficou ali e aproximou-se um frade. Ela disse, parece-me um frade pela maneira como está vestido e tudo mais, que agarrou o berço e levou para dentro da igreja. Entretanto, muda completamente as visões e vê que aquela criança era um rapaz. Portanto, um macho. Eu esqueci-me de dizer, se calhar, uma parte importante, não é? Que, tipo, ela logo de início sentiu que aquela criança era eu. Era a minha alma que ali estava. Reconheceu-a imediatamente. Pronto, então depois viu-me como rapaz, numa espécie de pátio, a jogar à bola. Disse que a bola era castanha e tudo mais, que sempre parecia tipo um balão. E depois, mais tarde, viu-me já mais crescido, que voltei então à mesma igreja onde tinha sido deixado, vê-me entrar na igreja, a ajoelhar-me e a rezar. Pronto, e depois diz que não parou aqui, não lhe foi mostrado, não viu mais nada. Pronto, e em termos de o que é que desculpem. O que é que levamos daqui? Não há uma resposta a ser dada como nas outras duas questões, não é? Ela disse mesmo, quando fazemos estas leituras de outras vidas, não há propriamente nada a retirar, mas basicamente acho que podemos perceber que tu tens esta ligação com a Itália porque na verdade a tua alma já esteve aqui e já nasceu aqui. Eu estou-me a rir, mas não é por causa desta história, porque é muito aquelas coisas que acredito, não sei se acredito, mas acho muito curioso e acho muito interessante. Mas estou-me a rir porque eu depois a contar isto a algumas amigas, a essas amigas, por exemplo, mas também a outras, e eu só contava, meu Deus, eu já nasci aqui como um homem. E certeza que tratei imensas mulheres mal e agora estou a pagar. Porque uma coisa que a senhora disse, porque eu perguntei, mas isto de vidas passadas, o que é que nós podemos retirar? Há alguma coisa a aprender e tudo mais? E ela, bem, a única coisa que eu te consigo dizer é que quando uma alma volta é porque ficou alguma coisa por tratar, ou algum assunto, ou algum trauma que ficou por resolver, tudo mais. E então depois eu a contar às minhas amigas e eu dizia isso, fogo, eu não acredito, eu andei aqui a brincar ao Zé Player e agora vim outra vez a este mundo para pagar o karma que eu andei a semear quando era um homem. Enfim. Pronto, ligado a isto, eu já andava com uma ilustração, porque, para quem não sabe, eu tenho um projeto de ilustrações, que já falei aqui no podcast, já andava com uma ilustração na cabeça há tempos, e isto acontece-me várias vezes. E eu se não me sento a desenhar, depois disso é uma ideia que fica perdida no espaço-tempo, porque depois acontece outra coisa que me vem outra ideia na cabeça e eu meto essa ideia à frente e assim foi. Andava com uma ideia que, sinceramente, olha, agora já nem sei quando é que vai acontecer, porque esta leitura me trouxe uma nova imagem na cabeça, inclusive a última... Aliás, foi ontem. A última ilustração que eu publiquei é, de certa maneira, inspirada nesta leitura que eu fiz, nas 3 questões e nas 3 respostas que eu recebi. Podem ir lá ver. O Instagram é ilu.strana, S-T-R-A-N-E-A, ou seja, termina com Ana, pronto. E foi muito inspirada nas perguntas que eu fiz nestas leituras, nas respostas que eu obtive e pronto. E fala muito de... Aliás, eu até vos posso... Espera lá. Eu posso-vos ler a descrição.
fogo, eu estou sem óculos, eu não beijo nada. É uma coisa que eu também mando a perceber, é que, sobretudo ao final do dia, que nem sequer é final do dia, são tipo 5:30, a minha vista fica totalmente cansada que eu não beijo um pêssego. Um pêssego. Bem, vamos então. Eu normalmente faço sempre as descrições em 2 ou 3 línguas, mas normalmente sempre em italiano e em português. E em português seria isto: o plano que não resultou, a oportunidade que não chegou, a pessoa errada que nos levou ao sítio certo, o caminho que parecia errado, tudo aquilo que, na altura, soava à falha, mas havia qualquer coisa a acontecer. Mesmo quando não era visível. Um ajuste, um desvio, um despertar lento. Nem tudo o que não resulta está a falhar. Às vezes está só a redirecionar. E, não obstante tudo... pois... Ai, para fogo, ela é ignorante. A última frase está em italiano, porque foi a frase mais ou menos que eu usei para colocar na própria ilustração, que é, e eu vou traduzir, e apesar de tudo, aprendemos a voar. E isto era uma coisa que eu, na verdade, até era o tema que eu estava para trazer no... Que eu, na verdade, até era o tema. Esta frase está magnífica. Bem. Ai, Senhora da Fátima. Na verdade, até era o tema que eu estava para trazer no último episódio, depois de ter trocado a última, que é muito, às vezes... eu até já falei disso, penso que foi um dos primeiros episódios, que é situações que à partida nos parecem mágicas, estão a destruir tudo aquilo que nós idealmente tínhamos planeado, mas que depois nos fazem estar no sítio certo. E lá está, mais uma vez, sem partilhar demasiado, eu sinto muito que eu ter vindo para Turim tenho tido vários momentos, principalmente desde que voltei em janeiro, que me fazem pensar isto, que eu estou mesmo no sítio certo. Eu não sei o que é que partilhei aqui nesse sentido, mas olha, se me estiver a repetir, peço desculpa. Que eu tive vários motivos para escolher Turim como cidade. Um dos motivos, eu se calhar posso já dizer que foi uma pessoa. Eu estou a rir porque eu estou nervosa. Ai! Sim, foi uma pessoa. Pronto, ok. Imagina, vamos explorar isto, ok? Porque eu tenho um dos motivos pelo qual eu tenho sempre algum receio, até mesmo para conversas cara a cara e pessoas com quem eu conheço, de dizer isto, é porque eu tenho este medo tal de ser julgada como uma mulher que escolheu um caminho por causa de um homem. Eu acho que é isso. E é por isso que eu própria me julgo, por eu ter consciência que isto não foi tipo o fator primordial para, mas que foi também um fator. E por isso eu hoje estou aqui a admitir em podcast que sim, um dos motivos também foi porque foi uma pessoa. Olha, e também sinceramente, já disse isto aqui, eu pensava assim, olha, e quê? Pois também se for para mudar, muda outra vez, olha, então, que seja. Tenho de ir para um lado e tenho, bora lá para Turim. E aconteceram várias coisas, sendo que essa pessoa já não faz parte da minha vida hoje, mas se ela foi o motivo... Bem, efetivamente eu tenho muitas coisas que, se eu pensar, posso, entre aspas, agradecer a esse período e a essa pessoa, mas se ela fez alguma coisa por mim, foi ter sido realmente um dos motivos para eu me encontrar hoje aqui, para conhecer o mundo que eu tenho conhecido, para conhecer as pessoas que eu tenho conhecido, pelas dinâmicas e eventos em que eu tenho tido a oportunidade de participar. E eu tenho algum receio, porque se há coisa que eu acredito é numa olhada. Isso eu acredito. E no poder da energia da inveja. Mas eu tenho mesmo às vezes algum pudor de vir para aqui, tipo,
dizer que estou bem e que estou bem feliz e que estou a ter a vida que sinto que é para mim. Mas eu estou mesmo, tipo, ok, eu ainda não estou como eu quero, mas nem estou perto. Mas eu sinto que estou no caminho e isso é bem impagável. É bem impagável. Olha, e tenho-vos a dizer, ainda hoje, dei uma bruta de uma revirada de olhos porque a pessoa não quer julgar, não é? Mas julga. E há determinadas vidas à minha volta que eu só penso assim: porquê que te sujeitas a isto? Mas na verdade, sei lá, cada pessoa escolhe a sua vida, não é? E se essa pessoa nunca se queixou diretamente ou nunca me deu indícios de que realmente. Algumas dão. Isso, opa, eu tenho de ser sincera. Algumas dão indícios que estão mal e queixam-se e não sei o quê, mas também continuam nas mesmas situações, é porque está tudo bem. Mas se nunca houve assim, é porque a pessoa está feliz com a vida dela, portanto eu posso só julgar para dentro, porque assim, não vou dizer que não julgo, eu julgo, então posso só julgar para dentro e não dizer nada. Mas lá está, eu acho que faz tanto sentido eu estar aqui e, e ainda no outro dia estava a falar com a minha amiga Ana, que também se chama Ana daqui, e estávamos muito a falar disso, que olha, ao menos que tenha sido uma pessoa errada, mas que por causa dessa pessoa errada eu agora estou no sítio certo, tipo, no sítio onde eu sinto mesmo que tinha de estar neste momento. No entanto, também tenho de fazer aqui uma adenda, que é, há pessoas que só são más na vossa vida, tipo, há pessoas que chegam à vossa vida só para criar o caos e não há nada para aprender com elas, é mesmo só a sofrência. Portanto, isto também há o perigo de romantizarmos um bocado, tipo, ai sim, foi mau, mas eu aprendi isto, aprendi aquilo e por causa desta pessoa, pá. As dinâmicas da vida são muito complicadas e temos de um bocado medir, lá está, o que é que estamos a romantizar e o que é que realmente fez sentido na nossa vida. Eu acho que sobre isto era o que eu queria dizer. Depois, eu queria, como segundo tema, e para terminar o episódio de hoje, estou aqui à procura de uma foto que publiquei. Não foi há um ano atrás, mas foi perto disso. Porque há exatamente um ano atrás, dia 19 de março de 2000. Ai, esperem. Não consigo. Eu estou a perder faculdades. Que eu já não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo e isto está grave. 19 de março de 2025. Onde é que eu estava? Estava na Sicília. Estava na Sicília com um grupo de amigos muito especial a festejarmos uma data muito especial para uma de nós. E eu lembro-me que quando eu voltei dessa viagem foi quando eu decidi, porque eu ainda estava no meu antigo emprego e estava já à procura de estava meia tipo com um pé dentro e um pé fora no que diz respeito a encontrar trabalho para poder vir para cá, mas ainda havia muitas incertezas e tudo mais, mas eu já estava num ponto que eu estava a chegar ao limite, estava saturada, estão a perceber? E então acho que essa viagem, de certa maneira, me deu a coragem que me faltava. Eu lembro-me que voltei para Portugal e falei com várias pessoas, inclusive, não sei se a minha amiga Soraya está a ouvir este episódio, mas ela foi uma delas, que eu lembro-me que no dia a seguir eu voltava a Portugal, eu fui jantar à casa nova dela
e a conversa que tivemos lá foi uma das que me ajudou muito. E então eu basicamente voltei para Portugal e já ia meio que, ok, eu vou arriscar, eu vou dar o grito do Ipiranga, eu estou convicta que é isto que eu quero, eu vou tentar. Eu devo-me eu devo-me esta possibilidade de tentar. Eu preciso de me dar eu preciso de me dar a mim própria esta possibilidade de tentar. E foi isso que eu fiz. E lembro-me, vocês sabem que às vezes, bem, sabem, vocês aqui na verdade não sabem grande coisa, mas vocês sabem, pessoal que maybe me segue, ai pá, eu publico muita coisa, minha Nossa Senhora, primeiro que eu lá chego, o pessoal que me segue no Instagram ou no Facebook, porque também depois meto tudo, não é? Sabe que eu de vez em quando dá-me assim para a poesia, ou então para textos tipo reflexivos para refletir, reflexivos, ou tipo meio poéticos e tudo mais. Então, nessa altura, olha, espera lá que já estou aqui mais à frente do que devia. Nessa altura, lembro-me que publiquei um poemazinho. Mas está em italiano, que tristeza, triste. Publiquei um poemazinho. Mas eu queria mesmo partilhar com vocês, que traduzia muito aquilo que eu sentia na altura. E olha, eu vou traduzir. Vocês sabem que eu, para traduções assim, logo tipo on time, sou péssima, mas eu gostei tanto. Olha, deixem-me pôr o óculos. Ai, senhoras. Pronto, o título é Sinto-te no corpo. E o poema é isto. Desculpem lá, eu não tenho jeito para declamar, eu vou só ler e fiquem-se com esta. Vou tentar dar o meu melhor, que é: e depois a felicidade passa ao nosso lado, em ponta dos pés, vestida com um sorriso inesperado, um olhar que brilha, uma ocasião que apita suave. Mas nós, com as mãos no bolso e o coração escondido debaixo de estratos de dúvidas, ficamos parados. O tempo passa e nós com ele e com aquilo que podia ser. Por medo de cair, não começamos o voo. Por temor de nos perdermos, não nos encontramos nunca verdadeiramente. E, no entanto, às vezes, a vida chama-nos forte. Mostra-nos a estrada, mas a voz do passado sussurra mais forte. Hoje, porém, eu quero aprender a dizer sim, a viver sem arrependimentos, a escolher o que e aquilo que me acende. Quero acreditar, mesmo a tremer, mesmo com o coração que bate demasiado depressa. Dá-me a coragem de aceitar todas as possibilidades que perfumam de felicidade. Que eu não deixe nunca mais ir aquilo que poderia fazer-me sentir viva. Esta frase eu vou dizê-la em italiano porque ela ficou muito bonita. Che io non lasci mai più andare ciò che potrebbe rendermi viva. E porquê em italiano? Primeiro de tudo, esclarecer isso, porque eu já falei isso aqui. É muito mais fácil para mim falar dos meus sentimentos e do meu interior noutra língua. E, portanto, pensei logo nisto em italiano. E isto traduz exatamente aquilo que eu sentia
há um ano atrás, quando estava a voltar para Portugal. E publiquei também numa de, sei lá, fazer também refletir e pensar quem me acompanha. Já estou a ficar nervosa outra vez, porque eu sei que fez refletir alguém. Mas pronto, foi por pouco tempo. Foi assim um reflexo fugaz. Enfim, eu não devia ser permitida fazer podcasts. Já vos estou a dizer. Mas estes dias, e hoje já estive a trocar mensagens com alguns amigos e tudo mais, estes dias, principalmente hoje, porque eu sou aquela pessoa que vai logo ver as recordações do Instagram e o que é que eu estava a fazer há um ano e não sei o quê, mas são de verdadeira nostalgia. Primeiro porque, como eu já partilhei várias vezes aqui, é aquele tal grupo que nos conhecemos todos em Coimbra, que vivemos um verão muito, acho que é só esta a palavra, todos juntos. São pessoas muito queridas, muito importantes para mim, que tivemos uma conexão incrível. E pensar que já foi há um ano que estivemos todos juntos na Sicília. De resto, era a minha primeira vez na Sicília. Lembro-me de estar a ver uma paisagem e de chorar, emocionar-me com a beleza. Porque eu sou essa pessoa. E pronto, nós entretanto já voltámos a estar juntos, estivemos juntos em novembro e tudo mais. Este fim de semana, inclusive, é uma das minhas amigas vem cá. Mas é um período muito nostálgico porque penso nessas pessoas, penso muito nessa viagem, em tudo o que aconteceu. Em tudo o que aconteceu nessa viagem. Eu tenho de desligar o microfone, porque senão este episódio vai-me desgraçar. Mas principalmente nesse retorno, no quão foi importante para mim e para a minha vida. E tudo o que aconteceu aí nessas semanas foi o clique, estão a perceber? Foi mesmo o clique. Sei lá. Não sei muito bem que fim é que quero dar a isto, mas se tiverem a oportunidade, podem ir rever este poemazinho. Foi publicado no dia 25 de março de 2025, portanto já depois de eu voltar para Portugal, como eu vos disse. E se for preciso, leiam-no mais do que uma vez. Se estiverem assim numa fase em que estão um bocado com uma balança à frente e a ponderar que passo dar, acho que pode ajudar. E acho que este episódio também é um bocado para ajudar nesse sentido. Quanto mais não seja, para a vossa alma não ter de voltar cá para tratar das coisas que ficaram por tratar nesta vida. E olhem, acho que é com esta que eu vou. Espero que tenham gostado deste episódio completamente improvisado. Olhem, e já quase que fez 40 minutos, hein? A dizer nada. E é isso. Espero que tenham gostado. Nós, se Deus quiser e eu tiver coragem, vemo-nos para a semana. Muitos beijinhos. Nel cuore.